pecado ouvir música secular? Vamos tirar a palavra pecado daí, tá bom? Porque é pecado? É, mas aí não é essa a grande questão. A grande questão é o que eu estou me alimentando, tá? Nós temos todos os nossos sentidos, eles servem na verdade para eu me alimentar de alguma forma, alimentar o meu ser. Nós temos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato, paladar. A audição é onde eu vou ouvir, eu posso ouvir coisas boas, eu posso ouvir coisas ruins. Visão é onde eu vou me alimentar por aquilo que eu vejo. Tato, eu vou me alimentar por aquilo que eu toco. O olfato é quando, na verdade, eu vou descobrir se gosto de uma coisa ou não. É assim que funciona. A minha audição, ela serve, na verdade, para que eu alimente a minha alma, né, com coisas boas ou coisas ruins. Nós somos seres humanos que, na verdade, o tempo todo a gente, na verdade, absorve notícias boas e notícias ruins. Notícias boas me deixam feliz, alegre. Notícias ruins me deixam triste, tá? Então, o louvor, a música cristã, que na sua grande maioria, a grande proposta dela, porque existe erro na música evangélica, tá? Muito erro. Existem músicas que são músicas gospel, que não tem nada a ver com hino, que a palavra hino quer dizer adoração a uma entidade, né? Tem músicas egocêntricas. E tem música que é só para alimentar o ego humano. Isso não é hino, isso é música para alimentar o ego humano. Você chorou, você pediu, são músicas que você vai, na verdade, ver que são só para deixar eu alegre. Não são erradas, mas são músicas que não me levam para Deus. Louvor e adoração são músicas que me levam para Deus, me fazem sentir a presença de Deus, me fazem, na verdade, invocar a presença do meu Deus, do meu Senhor. Músicas seculares, na sua grande maioria, vai falar de apaixonite aguda, vai falar de ódio, vai falar de sexualidade, de um monte de outras coisas que, na verdade, não são boas para a minha alma, para a alma de um cristão, entende? Pode me levar a sentir e a desejar coisas que eu não devo nesse momento, e o que vai tornar pecado. Então, primeiro eu tenho que ser sábio para poder selecionar o que é bom para mim e o que não é. Volto a dizer, mesmo no segmento evangélico existem músicas que eu aconselho a crente não ouvir. Se quiser aqui, mesmo que vão me cair de madeira em cima, se essa Cassandra quiser fazer um vídeo aqui de músicas que não são boas para um cristão dentro do evangelho, eu faço um vídeo aqui para vocês, né? Que são músicas que não tem nem base bíblica, e faço aqui para vocês sem problema nenhum, para não poder dizer que a gente só fala contra a música secular, né? Não, a música secular, o problema é o que ela causa dentro de mim, tá? E isso, na verdade, vai me levar a pecado, vai me levar a pensar, a desejar coisas que não são boas, tá bom? Por isso que a gente tem que vigiar com isso. Qual é a sua meta? A minha meta, muito boa. A meta do Alex aqui, do pastor Alex, pregar o evangelho, conseguir gravar mais vídeos como esse. Você sabe como eu estou feliz em estar aqui, que é um desafio muito bom, né? Eu aprendo aqui, aprendo a me comunicar, aprendo a cuidar bem das pessoas, cuidar bem de vocês que vão ouvir, aprendo a entender vocês, entender cada questionamento, cada mente, né? E a gente, na verdade, através disso aqui, conseguir, na verdade, chegar a um conceito comum. Aprendo que a gente não é super-homem, aprendo que a gente, na verdade, não é o dono da verdade, como foi falado aqui, a Bíblia é a verdade, mas eu não sou dono da verdade. E a minha meta é essa, continuar, na verdade, seguindo esse caminho, continuar evangelizando, continuar ganhando almas para Deus, continuar cuidando de almas, continuar amando almas, né? Sendo o melhor ser humano que eu puder ser, né? E a minha meta também é viver mais 40 anos, pelo menos. Eu estou com 43, faço 44 agora, quero chegar a 80 pelo menos. Dia 10, hein, gente? Vai lá no Instagram da Parabéns. Dia 10 eu faço aniversário, faço 44 anos, eu quero viver até os 80 anos, quero concluir minha faculdade, né, de psicologia, ver minha filha casar, ter neto, é tudo isso que eu quero. Essa é a minha meta, continuar vivendo. É certo, pastor, recusar um convite porque a igreja não tinha condições para pagar? Eu estava doido para chegar nessa pergunta, doido, porque essa pergunta é muito polêmica. Vou falar de mim. Eu dou um curso aqui que ele dura 2 anos e meio. Né? Ele é um curso aqui que a gente chama de curso de batalha espiritual. É um curso que a gente aprende sobre cultura, igual eu falei, aprende sobre outras religiões, aprende sobre temperamentos, né? Você aprende a se conhecer. Aí me param e perguntam para mim assim, pastor, qual o senhor cobra para dar esse curso lá na igreja? Aí eu falo, não cobro nada. Por quê? Porque eu estou baseado lá no Evangelho, né, de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os 12. Ele envia os 12 de 2 em 2. E ele diz assim, olha, não leva alforje, que é a bolsa, né? Vai somente com uma sandália, e quando vocês baterem em algum lugar, se receberem o Evangelho, vocês na verdade entram. Se não receberem vocês com a paz, vocês voltam e vão embora. Né? E Jesus, na verdade, está muito preocupado em evangelizar, em ensinar e não em ganhar dinheiro.
Então, conforme eu falei com vocês na pergunta anterior sobre dízimos e ofertas, a igreja aqui local, ela é uma igreja de pessoas que dizimam e pessoas que ofertam. Isso, na verdade, já ajudam aqui no Evangelho. Precisamos da gente ficar cobrando para pregar. Só para vocês terem uma ideia, sábado agora eu vou pregar sobre casais no Rio. No dia 20, vou falar a data, porque eu não sei quando o vídeo vai subir. Então, no dia 20, agora que vai ser sábado, eu vou pregar sobre casais no Rio. Ninguém vai me pagar nada para isso. Por que ninguém vai me pagar nada? Porque isso não é uma profissão. Isso, na verdade, é uma forma de eu evangelizar, cuidar de almas e levar a palavra do meu Deus. Mas vão me ajudar com o custo da gasolina. Porque gasolina, vocês sabem, está muito caro, então vão me ajudar a custear isso. Eu não coloco valor. Eles vão entender o que eles acham que é melhor, que me ajuda, e vão me pagar, eu boto a gasolina, vai me ajudar com o pedágio, eu vou e vou voltar. Salário para pregar não existe. Um pastor deixar de pregar numa igreja porque não conseguiu chegar num acordo de salário, não existe. Eu conheço o absurdo de pastores aí ficarem ricos com pregação de evangelho. Eu conheço pastores que ficaram ricos porque cobram entre 20 e 40 mil por cada mensagem de 2 horas. Biblicamente é um erro, amém? A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Só que como eu sou um profissional da fé, é quem que me chama que tem que estipular quanto que ele pode me ajudar. Amém? Então, esse negócio de ficar pregando de púlpito e ficar cobrando para poder pregar, biblicamente é errado. Amém? Biblicamente é errado. Primeiro que ali eu não estou cuidando de ninguém. Quem na verdade prega ali no púlpito, ele muitas das vezes não tem responsabilidade com as pessoas com quem ele está falando. Muitas das vezes ele vai falar uma besteira ali, o pastor dele, que é o que cuida das almas, vai ter que corrigir aquilo depois. Então eu sou totalmente contrário, sim. É errado cobrar para pregar? Sim, senhor. Na Bíblia é errado. Agora, se a igreja local quer abençoar a vida do pastor, quer ofertar... Gente, olha só, o meu ministério já me abençoou com um carro. Entende? Eu já ganhei carro, eu ganho roupa, né? Eu tô com essa camisa aqui, ó, que eu ganhei ontem. Ganhei a camisa, é um presente que me deram. Então, isso para mim é uma bênção. O sapato que eu estou vestindo foi um presente que me deram. Presente. Se querem abençoar, se querem, na verdade, galardoar alguém por aquilo que ele está fazendo, então você pode fazer. Agora, eu estipular um valor para aquilo que eu faço é errado, tá bom? Isso é totalmente errado à luz da Bíblia. É até o mesmo fato de cantores, né? Eles poderiam cobrar, assim, uma ajuda para um CD. Isso aí, e até mesmo a questão dos cantores, que é da mesma forma, né? Eu viro, na verdade, um artista da fé e fico cobrando valores exorbitantes para poder cantar numa igreja, para cantar num clube, para cantar seja lá onde for, e começo a estipular valor para aquilo e é um erro, tá bom? É totalmente um erro, tá? Como é um erro também, eu vou aproveitar aqui o ensejo, que o pastor, na verdade, usurpa da igreja salário. É um erro. É a igreja local, juntamente com os irmãos, que tem que, na verdade, decidir sobre a ajuda do pastor e como vão fazer isso para a vida dele. Tá bom? É isso, tem que ser concordado entre os irmãos. Amém? Se a igreja tem condições de pagar bem o seu pastor, que o faça. Se a igreja não tem, que não faça. Amém? É assim que funciona dessa forma. Tá? Por que todos os pastores têm mania de pregar em cima da pregação da outra pessoa? Quando eu li essa pergunta, eu até estava falando com o Cassiano em off aqui. É uma pergunta muito polêmica. Eu acho que quem colocou essa pergunta está tendo um problema sério na igreja. Isso não existe, né? O que parece aqui é que essa igreja está tendo uma disputa de ego, que as autoridades dessa igreja estão disputando quem sabe mais e quem entende mais. E eu aconselho que a pessoa que mandou essa pergunta comece a interceder para a vida desses pastores, porque o diabo está conseguindo entrar dentro da igreja dividindo os irmãos ali. E aí o púlpito agora está servindo como um debate de entendimento pessoal e não como um lugar onde se transmite a palavra de Deus. Tá? É um erro isso aí. Esses pastores estão fazendo isso, estão, na verdade, começando a dividir o altar e dividir o corpo de Cristo. Tem que vigiar com isso. Porque todo pastor acha que só o que ele prega é relevante. Isso. Eu vou dizer por que os pastores pensam nisso. Esse pensamento existe, ainda que não é um pensamento correto. Porque a revelação da palavra, ela vem pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus é que vai, na verdade, me dizer e me despertar o que eu tenho que pregar para a igreja. Então, muitas das vezes, essa impressão que se passa, né, que também tem uma questão, uma coisa é o pastor achar assim, ó, Deus falou comigo e o que Deus falou comigo é a verdade, ele fica convicto nisso e leva. Só que muitas das vezes, conforme tal a pergunta, isso se torna, parece arrogância, parece que ele é o dono da palavra, parece que ninguém mais na verdade tem a verdade, só ele que tem a verdade, ele é o dono da verdade, então isso passa a arrogância.
Mas por que o pastor pensa assim? Porque às vezes ele orou, jejuou, ele teve uma busca em Deus para poder, na verdade, trazer aquilo para a igreja. Então ele tem tanta convicção de que Deus está falando na vida dele, que ele, na verdade, vai transmitir dessa forma. Mas não é o correto. O Espírito Santo não é de uso particular de ninguém. Amém? Deus usa a mim, como usa a Cassiane, como usa cada um que, na verdade, se colocar na posição e no momento que Deus quiser para poder fazer isso, e assim vai ser, tá bom? Então há essa questão mesmo. Às vezes o pastor está egocêntrico, ele está transmitindo isso, às vezes ele nem nunca falou dessa forma, mas a forma que ele se expressa parece que ele está querendo ser melhor do que os outros e o único a receber a revelação. Se eu falar com vocês tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja e como a gente trabalha, vai parecer que nós somos a única igreja verdadeira. E não é. Eu sei que existem muitas pessoas, muitas igrejas, que têm revelação do Espírito Santo, que Deus usa da forma, só que cada um no seu lugar. O meu chamado foi para poder viver o que eu vivo, fazer o que eu faço aqui. Mas eu não estou em todos os lugares. Se eu fosse o único, eu estaria em todos os lugares. Eu não estou em todos os lugares. Então, em outros lugares tem Deus usando outras pessoas com revelações específicas para aquele lugar, para aquele bairro, para aquela cidade, para aquele país. Né? Deus me colocou na Madame Machado para poder trabalhar aqui, para poder abençoar pessoas aqui, para libertar famílias aqui. E aqui eu sou convicto de que Deus está me chamando para esse lugar. Mas aqui nesse bairro eu tenho 13 igrejas. E eu não posso, na verdade, ignorar que essas 13 igrejas que tem aqui nesse bairro também receberam uma revelação de Deus para poder trabalhar aqui nesse bairro. Então eu não sou eu sou mais um aqui. Amém? O senhor mesmo é exemplo disso, porque acontece muito isso aqui, né? Com outras igrejas, não só daqui, de outros lugares, que acham que o senhor é o dono da verdade, que o senhor fala algo que às vezes nem eles sabem. Nem eles sabem. Aí acham que a gente, na verdade, querendo se parecer melhor, parecer o dono da verdade, mas na verdade não é. Muito pelo contrário. Nós criamos e temos um grupo, né, que é um grupo de união de pastores, sabe? Então a gente está sempre tentando estar em conjunto. Tem pastores que não aceitam estar com a gente, mas a gente está sempre em conjunto. Mas eu não abro mão, gente, presta bem atenção nisso. Eu não abro mão da convicção que eu tenho na Escritura por comunhão com ninguém, né? A comunhão minha é baseada na Escritura. Eu não abro mão da minha fé para ter comunhão. Então eu vou ter comunhão baseada na minha fé, assim como eu espero que todo mundo faça. Colocar piercing é pecado? Então, o piercing ele está dentro da mesma pergunta sobre a questão da tatuagem. Porque a questão do piercing, ele tem a ver também com outras culturas. Eu preferi para deixar nessa segunda parte para poder explicar sobre cultura. Porque antes da gente, na verdade, falar sobre tudo isso, a gente precisa de entender que nós somos um povo que não tem cultura. Por que nós não temos cultura? Porque nós temos tanta diversificação cultural que nós acabamos nos perdendo em conceitos de cultura. Vamos para a palavra, o que é cultura? Cultura não é arte, né? Igual a gente aprendeu e aprende na escola. Errado isso. Arte faz parte da cultura, mas não é cultura. O que é cultura? Quando você vai estudar antropologia, antropologicamente, a antropologia é a ciência que estuda o ser humano, sua evolução, crença e outras coisas mais. Então, a antropologia diz que cultura é um conhecimento seguido de pai para filho, né? Costumes que eu passo do meu filho, de mim, recebi do meu pai, da minha mãe, passo para o meu filho, que passa para o meu neto, para o meu bisneto, tataraneto e tal. Então, isso é cultura. Costumes, hábitos. A cultura está ligada também à minha crença, porque a antropologia diz que a minha crença também está ligada à minha cultura, aquilo que eu acredito, tá? Então, vou voltar a dizer, na Bíblia em si, no livro de Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a primeira coisa que Deus faz é tirar a cultura egípcia do povo de Israel. Porque na cultura egípcia não tinha só o que se comia, o que se bebia, mas tinha também a prática religiosa. Então Deus vai estipular para o povo judeu, antes de chegar em Canaã e formar uma nação, um novo estilo de vida, uma nova cultura. Então isso é cultura. Então dentro disso a gente vai perceber o seguinte, que tatuagem, piercing e outras práticas mais têm a ver com outras culturas, não com a cultura judaico-cristã. E eu não posso instruir o povo a uma cultura que não tem a ver com a sua fé. Se eu disse aqui que lá no livro de Levítico, né, capítulo 19, versículos número 28, a prática da tatuagem, de marcar, que lá não tem a palavra tatuagem, tem marcar o corpo, né? Tem a ver com a cultura de um outro povo e não com a cultura do judeu, e nem com a cultura do cristão, né, que é dissidente do judeu. Eu estou dizendo justamente isso, porque a marcar o corpo tem a ver com muitas das vezes culto a algum Deus, entende? E o meu Deus não precisa de eu marcar o nome dele.
Quer ver uma questão que está usando muito na igreja hoje? Ah, eu vou fazer uma tatuagem com o nome de Jesus, né? Tem uma cantora gospel aí, né, que é muito estranha a meu ver, que aproveitou os 5 dedos e escreveu Deus. Entende? Escreveu Jesus, escreveu Deus ali. Então vamos entender, gente, por favor, que na prática cristã, marcar o corpo é errado. Se outra cultura faz, é um problema da outra cultura, mas para o Filho de Deus, ele não precisa de homenagear pai, homenagear mãe, homenagear irmão, homenagear filho, pessoas que morreram, homenagear gato, cachorro, porque as pessoas também fazem isso. Trabalho, né? Trabalho com marcar o corpo. Não. O meu corpo não é, na verdade, uma lona, ou um papel, ou uma lousa onde eu tenho que escrever. Na cultura do povo judeu e do cristão, não existe tatuagem, não existe marcar o corpo. Nunca houve. E não é porque nós somos uma igreja ocidental, que na verdade tem que tem uma diversidade cultural muito grande, que a gente tem que adotar outras culturas. Entende? Esse é o grande erro do cristão. Você vai ver muita igreja famosa aí fazendo isso, mas é errado. Piercing, tatuagem, errado segundo o segmento cristão. Não existe nenhum texto que me dá direito de fazê-lo, tá bom? Muito pelo contrário, os textos que tem, eles dizem para eu não fazê-lo. Nem tatuagem, nem piercing e nem outras práticas mágicas que são contrárias à Escritura. Essa é a resposta. Eu tive uma conversa com uma pessoa e ela questionou muito sobre isso. Ela ficou falando, mas na Bíblia não tem nada disso escrito, não sei o que, e o senhor explicou, né? Que na Bíblia não fala tatuagem, mas fala de outra forma. Aí a pessoa questionou de diversas formas, querendo dizer que não é Deus e nem a Bíblia que diz. Tipo assim, querendo questionar algo em cima daquilo. Não, mas é muito pelo contrário. Ela está errada, está equivocada. É Deus e a Bíblia que diz para eu não marcar o corpo. Como eu disse, Levítico 19, 28, nem com o que há no céu, nem com o que há na terra, nem com o que há debaixo da terra, nem com o nome de deuses, nem com o nome de nada, nem de ninguém. E também tem a questão do sangue, né? Porque fura a pele, tem essa questão ainda. É um sacrifício, né? É um sacrifício. Por exemplo, tu acabou de falar uma coisa muito boa. Na época, existia, na verdade, o povo Elias e os profetas de Baal, lembrei. Elias, está lá no livro de Reis. Elias, quando vai, na verdade, mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel, porque entrou os Baalins, né? Houve uma aliança errada a ser feita, né? Uma aliança entre o povo judeu e os Baalins. Eles cultuavam um Deus chamado Baal. E eles tinham mais de não sei quantos mil profetas. Então, só para você ter uma ideia, Elias, quando foi provar quem era o Deus verdadeiro, os profetas de Baal, eles tinham uma forma de retalhar, de marcar o corpo, que é muito comum, né? É muito comum haver marcas no corpo. E aí, o que acontece? Eles retalharam e marcaram o corpo e Elias pôde mostrar que o Deus deles não respondia. Então, essa questão de marcar o corpo, né? De retalhar o corpo, de fazer desenho, né, como os índios têm o hábito de fazer no corpo, para poder homenagear o Deus Sol, a deusa Lua, e para homenagear a natureza, que também é tida como Deus para algumas pessoas, né, para algumas culturas e tal. Isso é uma prática de outros povos, não uma prática cristã. E a Bíblia deixa bem claro porque o cristão não precisa fazer isso, não é prática da minha fé. É a Bíblia que diz, não é o pastor que diz, a igreja que diz, não. É a Bíblia que diz, não marque o corpo nem com o que há no céu, nem com o que há na terra e nem com o que há debaixo da terra. A questão do piercing, ele tem muito a ver também com outras culturas. Só para você ter uma ideia, o piercing está tido como brinco, né? Na época, ele era na verdade usado para poder marcar escravo. Um escravo livre, ele usava na verdade o piercing para poder marcar. Existe, presta bem atenção, a marca do brinco para a mulher, né, como um adorno de beleza. É uma coisa. Para o homem já não existe biblicamente. Para o judeu cristão, não. Tá, gente? Agora, para a mulher como adorno de beleza, sim. Né? O ouro, né? A prata como adorno de beleza para a mulher, sempre houve essa prática. Agora, para o homem não há prática dizendo que o homem pode fazer brinco, furar a orelha, botar piercing. Não existe isso na Bíblia, não tem para o homem. As igrejas criaram isso, estão mantendo isso? Estão. É um problema delas. É no dia do julgamento que a gente vai ver o resultado. Que biblicamente está errado, está errado. Tem muito, né? Você falou das Tem igrejas. muito. Agora as orchids, né?
O movimento worship, tu acabou de falar bem claro, esse movimento moderninho aí chamado worship.